no capítulo 8, versículo 47 de João, ele diz que, aleluia, o Senhor Jesus falando para os fariseus, ele disse: vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Aleluia. Mas todos que me ouvem são aqueles que são escolhidos pelo próprio Deus. Então, a gente tem que se firmar a cada dia nesta palavra, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Esse é o tema da mensagem de hoje, que nós vamos trazer aqui em Isaías, no capítulo 43, no versículo de número 1 até o versículo de número 3, aleluia, e o 4, para nossa meditação nesta noite, que diz o seguinte, meus irmãos. Amém? Isaías 43, verso de 1 ao 4, que diz assim: mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quanto pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Versículo 4. Porquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos por tua alma. Versículo 5. Não temas, pois, porque eu estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Sentai-vos dando glórias a Deus. Bendito seja o nome que está acima de todos os nomes. Nosso Deus é o Deus zeloso, que cuida de cada um de nós. Mesmo Ele sabendo das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas, mas mesmo assim, Ele nos chamou para uma grande obra. E nós sabemos que para continuar a servir ao Senhor, ainda tem muito processo para nós passarmos, mas nós louvamos ao Senhor, porque cada processo que eu e você passamos é porque Deus tem um propósito maior sobre a nossa vida. Aleluia. Que nesta noite eu e você sejamos sabedores do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro que quando Deus chamou Josué, Ele disse para Josué não ter medo. Josué, ele tinha que continuar a jornada a qual Moisés foi parado pelo próprio Deus. E ele, aleluia, disse a Josué: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu sou com você também. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: do jeito que eu cuidei de Moisés e do meu povo, eu cuidarei de você e também do meu povo. Nós só estamos aqui nesta noite porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor.
É como o nosso pastor Renato, ele trouxe aqui em Êxodo, no capítulo 14, versículo 14, quando o Senhor diz, aleluia, que esta peleja não tenhamos que pelejar. É o Senhor que peleja por nós e nós nos calaremos, porque a vontade de Deus, ela é maior na minha e na tua vida. Nós só estamos aqui porque ainda estamos debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, porque se não fosse a graça, aleluia, e a misericórdia, nós já tínhamos sido consumidos vivos pelo nosso adversário. Mas nós louvamos ao Senhor. Passamos o deserto que passamos, mas o Senhor, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, mesmo sem eu e sem você merecer, mas Ele continua sendo fiel, porque Ele diz na sua palavra que não pode negar-se a si mesmo. Bendito seja o nome que está acima de todos os nomes. É este Deus tão grande. Se você pegar o mesmo capítulo 18, capítulo 43, no versículo 18, ele vai dizer: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Aleluia! Que nesta noite Deus venha fazer algo novo na minha e na sua vida. Segundos estão falando aí que virá um vírus pior do que o Covid. Mas o Deus que nos livrou do Covid é o mesmo Deus que tem nos livrado dia após dia de toda as astúcias do nosso adversário. Então, nesta noite, que eu e você possamos estarmos de cabeça erguida. Por quê, pastor? Porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de uma forma tão grandiosa que eu e você tem hora que nem acreditamos o que Deus Ele tem feito na nossa vida, que nós até perguntamos, Senhor, ou falamos, Senhor, eu não só digo de tal coisa, mas o Senhor me abençoou do mesmo jeito. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras, todas as promessas que Deus fez na minha e na tua vida. Pode ter certeza que Ele vai cumprir. Aleluia. Se não dá tempo de cumprir aqui, Ele vai cumprir lá na glória. Aleluia. Mas Deus vai cumprir, aleluia, a sua palavra. Isaías 55:11 diz que quando sai uma palavra, aleluia, da boca do Senhor, não voltará para Ele vazia, mas antes se cumprirá naquilo que nos apraz. Aleluia. Eu estava em um culto, aleluia, e uma irmã disse, pastor, tem tantos falsos profetas surgindo aí, dando profetada, dizendo que Deus falou sem falou. E eu disse, faça como a igreja bereana, analise tudo quanto são falado na casa do Senhor. Aquilo que tiver nas escrituras, você guarda para si. O que não tiver na palavra, você deixa passar, porque não é para você. Mas eu tenho um Deus, e ainda que alguém venha com espírito de engano, o nosso Deus é fiel para nos revelar e mudar palavra de maldição em bênção. Ele disse isso para Balaão, quando Balaão estava sendo comprado, aleluia, por Balaque, por causa de ouro, por causa dos utensílios, por causa de, aleluia, pérolas. Mas quando ele subiu ao último monte, ele disse para Balaque, eu não posso amaldiçoar a quem Deus já o abençoou. Então olha para teu irmão nesta noite e diz, maldição não vai chegar sobre a tua casa se você profetizar e ter a certeza que Jesus
tua casa. Aleluia. Porque tem uma coisa, meus irmãos. Eu creio. Uma coisa é você ter Jesus. E uma coisa é você somente ouvir a palavra do Senhor. Porque quando a gente tem o Senhor por completo, faz como o nosso irmão Jó. Ele não conhecia Deus na intimidade, mas ouviu falar de Deus. E esse temor na vida dele foi tão grande, que ele disse lá no 31, 34, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo de todas as famílias me apavore. Porém, eu me calo, mas eu não saio da porta. E por que isso? Porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, aquilo que ainda era para dar errado, Deus ele faz com que dá certo, para que o nome dele seja glorificado, Aleluia. exaltado sobre as nossas vidas. Porque ele é um Deus zeloso. E ele diz que se você passar pelas águas, ele estará comigo e com você. Aleluia, as águas não vão nos submergir, ou seja, não vão nos afundar. E nem o fogo arderá sobre nós. Irmãos, isso é que é o Deus. O Deus, aleluia, que muitas das vezes ele sabe das nossas imperfeições, mesmo assim, ele tem cuidado de você. Aleluia. Ele tem feito. Louvado seja Deus. Eu estava hoje, irmão, que eu passo o dia todo deitado, aleluia, principalmente quando eu vou sair à noite, só tomando remédio, somente descansando. Para quem não sabe, eu tenho 3 cirurgias no crânio. Louvado seja Deus. Ontem eu fui para a nossa igreja para Santa Ceia. Quase que eu voltava, porque eu não aguentava, senão eu vou cear. Em nome de Jesus. E depois que eu ceei, a boca, aleluia, parou de ficar dormente. Aleluia. E eu comecei a ficar Aleluia, melhor. glória a E até Deus, agora, aleluia. graças a Deus. Aleluia, Porque aleluia. Deus, ele tem cuidado de você e de mim. Não como nós queremos, porque às vezes nós queremos colocar Deus na parede. Eu vi um programa no rádio que o pastor, não vou falar a denominação, ele disse, vamos botar Deus na parede. Eu disse, eu vou te ligar, senão eu vou ir pecar. Mas que eu já pego. Aí a minha mulher disse assim, mas o que foi? Ele disse, quer botar Deus na parede? O diabo que é mais forte do que a gente, aleluia, não consegue colocar Deus. Imagina o homem pecador. Sabe por que nós ainda temos autoridade sobre as forças malignas? Porque, aleluia, a palavra do Senhor diz que no nome de Jesus foi nos dado este poder. Bendito seja o nome do Senhor, que reina para todo sempre. Aleluia. Foi por causa do nome do Senhor, aleluia, que nós ainda estamos ainda na terra, aleluia, pelejando para chegar até as mansões celestiais. E cada dia, meus irmãos, é um obstáculo na nossa vida. Né? Cada dia, aleluia, tem uma dificuldade sobre nós. Louvado seja Deus. Momento que dá vontade até da gente pegar as malas e sair, irmão, dar uma carreira e não olhar nem para trás, porque os dias são difíceis, os dias são maus, os dias são horrendos, irmãos. É como Jesus disse para os discípulos lá, aleluia, em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, quando ele diz ao discípulo, pega a sua cruz e me siga, né? Louvado seja Deus. Mas o símbolo da cruz, irmão, nos traz tanta dor, nos traz tanta dificuldade, nos traz tanta, aleluia, decepções, aleluia. Mas louvamos ao Senhor, porque Ele que levou a cruz maior sobre os seus ombros, e é por causa do Senhor que estamos aqui nesta noite. Aleluia. Eu queria poder trazer outra palavra, irmãos, mas eu não posso fazer o que eu quero. Eu até copiei aqui, irmão, sobre, aleluia, a identidade, as 5 identidades de
Ana, para pregar nesta noite. Mas aqui o Senhor está me dando outra, aleluia, outra direção. Porque tem gente aqui, aleluia, que precisa urgentemente do encontro com o Senhor. Aleluia. Tem gente aqui nesta noite que para chegar até aqui, aleluia, chegou porque não só pelo convite do homem ou da mulher, mas chegou aqui porque o Espírito Santo de Deus o trouxe. Aleluia. Porque tem hora que essa pessoa que está aqui dentro está dizendo, aleluia, Senhor, era melhor que eu tivesse morrido. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você só vai morrer, eu só vou morrer quando Deus assim o determinar. Aleluia. E se cumprir a palavra do Senhor sobre a nossa vida.